Boa noite. Vamos dar início à nossa formação para trabalhar hoje com a ideia do marco legal e formação identitária. Nós vamos aprofundar hoje essa discussão em torno de dois aspectos do qual eu ouvi muito nas formações que eu fiz de professores e fui colhendo essas informações, enfim, né, nas aulas também, na faculdade, ministrei e acabei tirando algumas experiências a respeito das relações étnico-raciais na escola, né? Então, é importante pontuar primeiramente a discussão a partir dos questionamentos que mais aparecem. Por que é importante discutir sobre o negro ou sobre o indígena, né? Não é só o negro que sofre preconceito, se ele é pobre, ele também sofre, não todos nós somos ofendidos, e se alguém tem negro também que é racista, deixa eu ver outras coisas que a gente acabou ouvindo, e se alguém me chamar de branquela azeda, isso também é preconceito, e, enfim, a vitimização, né? Tudo é mimimi. Então, são coisas que a gente escuta no senso comum. Não diria que é uma maneira de tentar desqualificar o debate a respeito do negro, principalmente no Brasil, tá? Então, a partir disso, eu vou tentar fazer uma reflexão cruzando dois momentos. A questão histórica, né, que dá base também para todas as leis de reparação, né, inclusive as cotas e tal, uma questão histórica, e também, se só isso não bastar, vamos fazer também uma análise a partir das questões estatísticas. Isso que eu proponho para esse momento de hoje, tá bem? Então, o que a gente consegue observar, primeiramente, um questionamento, né? Qual a origem das desigualdades raciais no Brasil? Então, muitos acabam indicando que essa origem tem a ver com o período da escravidão, essa origem tem a ver com as questões de colonização, tal, e por aí afora. E aí você também deve estar fazendo nesse momento essa reflexão do que você acha que da onde tem a origem das desigualdades raciais no Brasil. Tá? E aí, como eu gostaria de dar o início, apresentando justamente esses dois momentos, do qual eu vou fazer a minha fala a partir, primeiramente, da questão histórica e depois da questão estatística. Na questão histórica, primeiramente, nós temos que pensar que a origem das desigualdades raciais no Brasil tem a ver com o estabelecimento do capitalismo no mundo, sob uma questão que é, nesse momento do século XIX, principalmente, né? E aí a gente está pensando que anteriormente também você tem, lógico, das primeiras momentos do mercantilismo e da necessidade de se navegar, buscar matéria-prima e tudo isso, e a gente está nesse contexto enquanto Brasil, e depois na questão do final da escravidão, por isso que eu pontuo aqui o estabelecimento do capitalismo no mundo. A gente está pensando aqui não numa análise da escravidão, mas numa análise pós-escravidão, e entendemos que
a escravidão e o capitalismo, né, deram base para essas desigualdades raciais. Porque naquele momento em que você tem a alforria, a alforria, não, mas a abolição, você muda o modo de produção de escravista para capitalista e não muda as relações, muitas vezes, de trabalho. Muitos escravos acabam negociando, permanecendo nas próprias fazendas, onde eles eram escravos, agora como trabalhadores assalariados. Aqueles que, de certa forma, não conseguem se manter nesse momento, também passam aí, por exemplo, para os grandes centros, como o Rio de Janeiro, que é a questão dos escravos de ganho, por exemplo, e depois da sua libertação, questionável, enfim, mas da libertação, esses escravos agora libertos, eles passam a morar e dividir também nesse momento, principalmente no Rio de Janeiro, por exemplo, o espaço também com os imigrantes pobres, com outros negros libertos, e acabam formando os cortiços, enfim, toda uma história do qual, por exemplo, o Sidney Chalub traz muito bem na Cidade Febril, ou no Trabalho Lar e Botequim, enfim, por aí vai. Essa questão da influência do positivismo, né, que a gente sabe que no momento do Brasil partindo agora para a República, a base é o positivismo, né, Ordem e Progresso, do Augusto Conte, todos esses aspectos aí trazendo à tona e influenciando a questão das desigualdades raciais, mostrando a partir desse momento que existem, ou tentam mostrar que existem diferenças entre negros e brancos, e do qual o positivismo contribui muito com essa linha de pensamento. Então, você percebe dessa forma que, nesse momento, existe uma ideologia de dominação racial, que a gente entende aí como um conjunto de ideias, né, que pregava a inferioridade do negro e que servia para justificar a escravidão, né? E passamos muito por isso, uma questão, se a gente pensar exclusivamente aí no século XIX, né, o berço das ideologias racistas, né, principalmente, né, que propaga aí e tenta, de certa forma, conquistar e permanecer no momento da República, né? Então, essa é principalmente a ideologia da dominação racial. Outro aspecto importante para a origem das desigualdades raciais, em termos históricos, foi o que a falta de políticas públicas, né, que reparassem os danos da escravidão. Então, você perceba que, com o fim da escravidão, o negro brasileiro ele é jogado à própria sorte, não é pensado em reparações econômicas, ou em terras, ou em políticas que auxiliem esse grupo agora nessa nova fase, né? Então, não é pensado de maneira nenhuma. E aí a gente percebe o quê? Que o negro ele é expulso do novo modo de organização da sociedade. Esse modo capitalista agora não cabe no negro. Né? Por quê? Porque ele ainda, dentro dessa ideia positivista, dentro das ideologias racistas e tal, ele ainda é a culpa do atraso do Brasil. Né? E aí você tem o quê? Se ele é a culpa do atraso do Brasil, é preciso, então, para progredirmos, para ter um progresso, investimos naquele que representa esse progresso, o imigrante, né? Principalmente o imigrante europeu.
Então, há pensado, nesse momento, uma política oficial de embranquecimento da população brasileira. A gente diz em vários estudos, né, que trabalham com essa forma e documentos que comprovam que vários imigrantes, ao chegarem no Brasil, já tinham políticas, tanto em terras como em benefícios, às vezes passagens pagas pelo próprio governo para virem para o Brasil e já iam sendo destinados às regiões para serem ocupadas. Então, investiam pesadamente num programa de imigração dos europeus. Então, em cima do europeu é criado esse estereótipo de que ele representa o progresso. Para a gente ter uma ideia, chegaram entre 1890 e 1914 mais de 1,5 milhão de europeus. E sendo que isso aí, cerca de 64% aí pago, as passagens pagas pelo governo estadual. Para a gente, principalmente São Paulo, vamos pensar aí, pago pelo governo estadual. Isso é muita gente, né? E representa essa ideia de que, olha, o imigrante, ele deixa a sua terra, deixa tudo em busca de construir uma vida, de ter o progresso, de ajudar também o nosso país a se desenvolver. Em troco disso, o negro ele é pensado como preguiçoso, como vadio, como a ideia da vadiagem, né? Dessa forma que é construído o imaginário em torno do negro nesse momento. A gente está pensando no começo da República. Nós temos também uma questão que contribui muito para a desigualdade racial, em termos de Brasil, que é esse mito da democracia racial, né? De Gilberto Freire, Casagrande Senzala, que apesar de não ter exclusivamente definido esse tema, democracia racial, esse conceito, mas ele já fala numa cordialidade, né, entre a Casagrande e a Senzala. E então nós somos o país, né, onde não há discriminação racial, somos o país do futebol, do carnaval, enfim, não existe preconceito aqui. E nós chamamos de mito porque, trago uma referência aqui do Florestan Fernandes, né? Os mitos existem para esconder a realidade. E é bem dessa forma que a gente interpreta esse momento. Em torno desse mito da democracia racial, ele vem e esconde a realidade, as desigualdades que existem intrinsecamente no nosso sistema brasileiro. Outras questões que nós podemos observar é que nós não tivemos uma questão nos censos, né, populacionais, tanto em 1900, 1920, 1960, 70, enfim, a questão do quesito cor, né? Então, isso não temos esse dado que dificulta a todos nós saber a porcentagem de negros nesse momento, sua escolaridade, se está mais nas áreas periféricas, nas áreas centrais e tal, que é uma grande dificuldade, que são os documentos, né? Pensando nos documentos, a gente tem um fato desde em 1890, que os documentos relacionados à escravidão são queimados, né, pelo Rui Barbosa, até então ministro da Fazenda, e a queima desses documentos causa um dano muito grande para a gente, até hoje, né, que existe uma dificuldade muito grande para saber a nossa origem, saber os nossos ancestrais, ter documentos ou pesquisar mesmo sobre esse período, né, da escravidão até o momento da abolição, enfim, isso é muito dificultado. E aí restam fontes primárias, como documentos de igreja, como inquéritos policiais, e enfim, que
ou as rotas de escravos. Enfim, os pesquisadores, eles tentam, a partir desses movimentos aí, desses documentos, reconstruir esse momento da história. Fato é que também o fato de queimar esses documentos, o Rio Barbosa, representa, então, uma tentativa de fugir de indenizações, né? Porque se nesse momento o escravo ainda era considerado uma propriedade, a partir do momento que você tem a alforria, houve um prejuízo, vamos pensar assim, né, pela lente dos grandes coronéis aí, né, dos grandes fazendeiros e proprietários e tal. Então, houve uma perda. E quem é que vai pagar por isso? Então, pediriam processos por indenização, enfim. Então, a partir do momento que se queima esses documentos, isso inviabiliza esse movimento também, né? Não é algo que eu estude a fundo sobre esse aspecto, mas a gente tem uma linha de pesquisa relacionada a isso. Então, o fato é que a gente pode perceber o quê? Que vai se constituir uma história oficial sem as contribuições e resistências dos negros. Toda a nossa história é sempre contada pelo outro, né? Não é só o fato, né, de, em alguns momentos, a escrita ser negada ao negro, né, a ser alfabetizado, a escrever, mas o fato é que os documentos oficiais e os artistas que pintavam Debré, Rugendas, ou os viajantes, e depois, nesse momento, boa parte dos escritores, todos eles, os documentos oficiais, eles, há uma negação do negro aí, tá? Dessa história oficial. Então, nós procuramos reconstruir a história por alguns fatos, tanto da vida privada, como dados que contribuem aí, como eu falei, de rotas de escravos, desde inquéritos, documentos da igreja, que é um caminho aí que se trilha para tentar reconstruir a história do negro no Brasil. Bom, o fato é que se você não estiver ainda convencido, porque nos encontros que a gente tem, muita gente, mas por que eu vou pagar por um erro do passado, né? E, enfim, por que eu tenho que ser penalizado por algo que aconteceu lá atrás, né? Enfim. Então, se você, ou se essas pessoas não estiverem convencidas, vamos então pensar na parte estatística. Então, para que serve essa questão estatística? Em termos de políticas públicas, nós pensamos políticas a partir de números. Nós observamos na sociedade um grupo que está fragilizado, algo que está acontecendo, e pensamos uma política a partir daí, tá bom? Então, eu vou trazer alguns dados para a nossa discussão. Primeiramente, nós podemos observar a taxa de desemprego da população. Então, aqui, nesse momento, esse material, né, que eu tirei aí do IPEA, em 2009, também cruza cor e gênero, tá? Então, a taxa de desemprego da população de 16 anos ou mais, então nós observamos que quem mais está desempregado, né, são as mulheres negras, tá? Nesse momento dos 16 anos em diante aí. A renda média da população, também nós percebemos que quem que acaba tendo os melhores salários, né? Os homens brancos, depois as mulheres brancas, homens negros e, por fim, as mulheres negras, que acabam recebendo os menores salários aí, as menores rendas por população.
Seguindo agora uma distribuição dos domicílios que recebem o Bolsa Família, segundo cor, né, e raça. E nós percebemos o quê? Que as famílias negras, elas representam 69% das pessoas que recebem o Bolsa Família. E nós sabemos que o Bolsa Família é feito justamente para a questão de renda, para tentar equilibrar uma questão de renda, enfim, né? Desses, a distribuição de favelas, né, urbanas em favelas, nós vamos perceber o quê? Que as famílias chefiadas por homens negros representam 40%, contra famílias chefiadas por homens brancos representam aí 11%. E as famílias chefiadas por mulheres, né, que representam 21% e 26% por mulheres negras. Então, nós percebemos ainda que existe, sim, uma diferença onde a maioria da população que está na favela, a maioria das famílias é composta por negros. Quando pensamos em escolaridade, né, médias de anos de estudo da população, nós percebemos que a maioria do estudo está nas mulheres brancas, acompanhada pelos homens brancos, para depois você ter, por último, né, as mulheres negras e os homens negros. Bom, se somente os dados de renda não são suficientes, vamos pensar na questão da escolaridade. Aqui com algum material aqui do IBGE também. O gráfico apresenta 54,5% das crianças nacionais, né, população nacional, 54,5% são negras ou indígenas. Sendo que no Brasil vivem 31 milhões de crianças negras, 150 mil crianças indígenas. Então, conforme a convenção do IBGE, negro é quem se autodeclara preto ou pardo, pois população negra é a somatória de pretos e pardos. Então, pensando aí nessa composição, quando a gente fala em crianças negras aí. Em questões de pobreza, 65% das crianças pobres são negras. 26 milhões de crianças brasileiras vivem em famílias pobres. Dessa, 17 milhões são negras. Educação, o acesso à educação. 62% das crianças fora da escola, na faixa de 7 a 14 anos, são negras. Ou seja, aí das 530 mil crianças de 7 a 14 anos fora da escola, 330 mil são negras e 190 mil são brancas. Mais do que o dobro, né? Educação, ou a parte da alfabetização. 70% das crianças não alfabetizadas na faixa de 7 a 14 anos são negras. Existem no Brasil mais de 1,86 milhões de crianças de 7 a 14 anos não alfabetizadas. Dessa, 1,3 milhões são negras, 538 mil são brancas. O número de brancos com nível superior completo é 5 vezes maior que o número de negros, segundo o IPEA 2009. Dados do IBGE de 2014, né? Estudantes no ensino superior por sexo e cor. Também percebemos que as mulheres brancas, né, vêm primeiro, homens brancos, depois os negros com a menor taxa no ensino superior.
No Brasil, só teve um presidente negro, o Nilo Peçanha, né? Foi o primeiro e até agora o único presidente do Brasil negro, filho de pai negro e mãe branca. Peçanha assumiu a presidente após a morte de Afonso Pena e ficou no cargo entre 1909 e 1910. E pouco é lembrado, né, na questão histórica aí. Seguindo o trabalho infantil, 64% das crianças trabalhando na faixa de 10 a 15 anos são negras. Das 1,93 milhões de crianças de 10 a 15 anos ocupadas, 1,24 milhões são negras, 685 são brancas, segundo o IPEA e o PNAD em 2009. Mortes por causas externas. 2,6 mais chances de negros, adolescentes negros, serem assassinados. Os adolescentes negros têm quase 3 vezes mais chances de serem assassinados em comparação aos adolescentes brancos, nas cidades com população acima de 100 mil habitantes. Então, a gente está pensando na violência urbana aí. Aqui, né, a população aqui entre negros e brancos, reforçando entre trabalho infantil, analfabetismo e a distorção que tem entre idade séria e matrículas no ensino superior, mostrando onde os negros têm a pior faixa. E quando se trata de vítimas de homicídio, nós temos aí chegando a 41 mil aí. Bom, isso nos faz refletir, então, sobre a questão do racismo, né? O racismo é um problema estrutural da realidade brasileira. Vamos pensar assim. Então, esse primeiro momento que eu apresentei para vocês, tanto uma questão histórica como uma questão estatística que embasa todas as políticas das ações afirmativas, tá bom? E aqui nós vamos refletir um pouco sobre o racismo estrutural. O racismo tem como pano de fundo uma construção ideológica de justificação, classificação e naturalização a fim de manutenção de privilégios de um grupo sobre o outro. Então, quando a gente está pensando nessa questão estrutural, né, como eu coloquei aqui, da realidade brasileira, a estrutura, nós estamos pensando que isso serve como uma justificativa e não é algo inocente, né? É uma construção ideológica e que serve para justificar, classificar e tentar naturalizar as relações entre um grupo sobre os outros. No Brasil, nós cruzamos 2 movimentos ideológicos, o da ideologia da dominação racial, que, ao difundir ideias de inferioridade do negro, justificava a escravidão, e o mito da democracia racial, que, ao negar a dura realidade do negro brasileiro, naturalizou as desigualdades raciais. Então, tanto essa questão da dominação racial e essa questão do mito da democracia, isso contribui para esse enraizamento, né, das desigualdades raciais aí. Aqui eu trago uma questão das políticas afirmativas, né? Então, ao pensar nessas questões históricas, nas questões estatísticas, nós precisamos, então, refletir sobre políticas afirmativas. Esse é o objetivo. A política, né, as ações afirmativas são medidas especiais, temporárias, tomadas ou determinadas pelo Estado espontâneo ou compulsoriamente, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidade de tratamento, bem como compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização, decorrentes de motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros,
Portanto, as ações afirmativas visam combater os efeitos acumulados em virtude das discriminações ocorridas no passado. Então, eu tenho, tanto historicamente, um grupo fragilizado, né? Tanto estatisticamente, mostrando que isso permanece na atualidade com desigualdades entre esses grupos. Por isso, é necessário pensar em uma política de reparação. E aí, vamos pensar nesse momento o contexto em que as políticas afirmativas para o negro chegam ao Estado brasileiro. É importante dizer que as políticas afirmativas para o negro não vêm por acaso, né? Isso é uma intervenção, né, do movimento social negro, que prioriza a reivindicação por políticas de ações afirmativas, a fim de reparar danos oriundos da escravidão. Está dado uma organização, né, do movimento negro, dos movimentos negros e tal, para se tentar políticas de reparação. E aí nós temos onde, de fato, começam a ter algumas ações voltadas em termos de governo, de políticas, né, governamentais, no governo já do Fernando Henrique, né, Programa Nacional de Ação Afirmativas, Programa Diversidade na Universidade, em agosto de 2002, inclusão da temática da diversidade como um tema transversal nos PCNs, né, no Parâmetro Curricular Nacional, em 2000. Outro fato, a posse da professora Petronila Beatriz, né, professora Petronila, intelectual militante do movimento negro, no Conselho Nacional de Educação. Então, isso foram, a nosso ver, os fatos mais marcantes dentro do governo FHC. E é justamente no governo seguinte, no governo Lula, onde temos os maiores avanços. É no governo Lula que temos a Lei 10.639, em 2003. Existe a criação da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, fora os fóruns, né, de diversidade, Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial, a inclusão de cotas no ensino superior. Então, existem muitos avanços em termos de políticas afirmativas aí. Né? Isso é importante porque essas políticas afirmativas, ela vai colocar um segmento importante em movimento, né, no caso nosso aqui, o movimento negro, questiona os pilares da atual estrutura social, então isso também vem ocorrendo, né? Ali a luta específica é uma luta geral, então é uma luta por espaço, né? Então avança em novos direitos, expõe as contradições do atual modo de organização social. Tudo isso posto a partir da política afirmativa, que também questiona a igualdade formal e avança em direção à igualdade real. Ali a luta contra as desigualdades raciais, a luta contra as desigualdades sociais, né? Isso é uma questão muito importante, porque não necessariamente andam juntas, né? Isso que é importante colocar. A questão do negro, ela associa-se à desigualdade social porque acaba tendo entre a maioria pobre, a maioria da favela, a maioria do Bolsa Família, a maioria, como a gente pode perceber, a maioria é negra. Então, essa luta, ela em muitos momentos, ela vai se associar. Ao mesmo tempo, incorpora na luta pela desigualdade social a problemática do racismo e das desigualdades raciais. Isso que a gente está pensando. E aí nós temos uma questão muito importante colocada aí, que é a questão do movimento negro, o movimento social negro e educação. Né? Então, a preocupação dos movimentos negros com a integração dos assuntos africanos e afro-brasileiros ao currículo escolar,
Então, talvez a mais contundente das razões esteja nas consequências psicológicas para a criança afro-brasileira de um processo pedagógico que não reflete a sua face e de sua família, com sua história e cultura própria, impedindo-a de se identificar com o processo educativo. Então, muitas vezes há uma negação à escola, ela não apresenta algo que atrai ou que represente essa população negra. Então, é preciso criar uma escola que, de fato, represente os interesses da população negra. Isso que a gente está pensando a partir desse movimento, dessas discussões aí. Por quê? Se a gente pensar no que isso pode causar nas crianças. Erroneamente, seus antepassados são retratados apenas como escravos que nada contribuíram ao processo histórico e civilizatório humano, universal do ser humano. Essa distorção resulta em complexo de inferioridade da criança negra, minando o desempenho e o desenvolvimento de sua personalidade criativa e capacidade de reflexão, contribuindo sensivelmente para os altos índices de evasão e repetência. Então, pelo fato da escola não representar algo familiar para as crianças negras, ela acaba evadindo, ela acaba sofrendo muitas vezes repetências, porque a escola não a representa, né? Não, de fato, não tem algo que trate de assuntos que sejam significativos para ela. Vou trabalhar aqui a ideia do marco legal. É importante a gente dizer o seguinte, né? Então, essas questões das leis, elas são importantes porque elas constroem instrumentos de luta. Porque muitas vezes, se você não tem uma lei, fica a critério do governo, daquela gestão. Se eles são sensíveis à causa, vai fazer mais. Se não são sensíveis, não vai fazer nada e acabou. A partir do momento que você tem uma lei, um marco legal, tudo isso construído, você tem um instrumento que de cobrança, tem um instrumento, pode fazer menos, mas vai ser obrigado a fazer aquela gestão, e você tem como construir materiais, financiamentos, coisas a partir do momento que você tem a lei. E também você consegue respaldar o seu trabalho em sala de aula. Isso é muito importante, porque existe uma lei que te ampara, né? Então, se você está lá trabalhando algo da cultura africana e aquele pai veio reclamar, você fala, olha, estou amparado pela lei, e aí você tem toda a sua fundamentação a partir disso, né? Um importante mecanismo para a nossa proteção e para a nossa luta, tá bom? As pressões dos movimentos negros tiveram como resultado a inclusão, por meio de leis, de disciplinas sobre história e cultura africana, né, afro-brasileira e africana. E aí, partindo do quê? Da própria Constituição, que nos princípios fundamentais, no seu artigo 3, coloca como um objetivo fundamental, né, erradicar, né, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. A partir desse princípio, foi possível construir a lei. Principalmente aqui no caso, a Lei 10.639/03, e aqui a gente apresenta também Salvador como a primeira capital que implantou a lei
tá bom? O que nós podemos dizer sobre a Lei 10.639, que é muito importante para os nossos estudos? A lei, ela altera a LDB, ou seja, altera a 9394 de 96 e vai estabelecer a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Isso é um fato importante, porque a LDB para a gente é aquilo que vai fundamentar todas as nossas aulas, tudo aquilo que a gente pensa em termos de escola, tudo, né? Então é importante isso, né? Tá bom? Continuando, aqui a própria lei, né? Artigo 26A, que é onde é introduzido na LDB, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere o capítulo deste artigo incluirá o estudo da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinente à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de toda o currículo escolar, em especial nas áreas educação artística, de literatura e histórias brasileiras. E o artigo 79B, o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Então, perceba que nós temos um dia, né, para a questão da consciência negra, até pela luta por um herói negro, né, já que nós temos Tiradentes, e nós queremos implementar como nacional o zumbi, né, então o Dia da Consciência Negra. A partir de 10/3/2008, a lei, a LDB, né, vai ser alterada pela Lei 11.645 e vai incluir a cultura indígena no currículo, que aí permanece o mesmo texto, incluindo a questão indígena. E é interessante que nós temos alguns debates sobre isso. Deveria ter feito uma lei específica para os indígenas? A partir do momento que a gente inclui o indígena na lei, onde já está a cultura africana, isso enfraquece o movimento? Ou, a partir disso, a luta é a mesma e dá para seguir junto? Né? Apesar de não ser a mesma coisa, a luta é a mesma em termos escolares, em termos de curriculares e tal. Essa é uma discussão que fica em aberto aí. Mas o fato é que a lei, ela traz uma movimentação muito importante, né? Porque ela possibilita pensar e modificar várias estruturas, né? Apesar de muitos acreditarem que a lei ainda, de fato, ela não conseguiu atingir o professor em sala de aula, tá? Mas eu acredito muito que isso, de forma indireta, mesmo que o professor não saiba sobre a lei, ele, por intermédio dos materiais pedagógicos, de vídeos, de várias coisas que tem o olhar sobre a lei, ele acaba trabalhando em sistemas em aula, né? Vou falar um pouco melhor sobre isso mais adiante. E aí, o que a lei provoca? Né? Vamos pensar assim. Ela vai provocar uma tensão, né? Quais são as tensões? Vamos pensar aí. Uma revisão do currículo, então foi possível, a partir disso, rever os currículos, não só da educação básica, mas iniciando pelo ensino superior. Então, numa aula, um curso de letras, você vai ter literatura africana. No curso de história, você tem história da África. Num curso de pedagogia, né,
nós vamos ter multiculturalismo, relações étnico-raciais na escola, vamos ter, enfim, disciplinas etnomatemática em algumas, nós vamos ter currículos que orientam nesse sentido. Isso é muito importante, né? E outro aspecto também que a tensão ela provoca, que é uma tensão para a qualificação dos professores e o constante aperfeiçoamento pedagógico. Então, é possível pensar formações, tanto para os professores que já estão em rede, né, principalmente, sobre a temática, porque existe a lei, e essa lei ela provoca essa tensão e ela possibilita fazer formações sobre as relações étnico-raciais. Outra atenção para o cumprimento do poder executivo na implementação da lei. Então, você tem algo que você pode cobrar, que é a questão da lei. Lembrando que a lei ela é curta, né? São aí quatro parágrafos e tal. A partir da lei foi construído um parecer, uma resolução a partir do Conselho Nacional de Educação, vai se pensar um documento para instrumentalizar, para colocar em prática, e aí vai se pensar nas diretrizes curriculares nacionais para as relações étnico-raciais, né, e o ensino de história e geografia, história e cultura africana, né? Então, é aí que entra as relações étnico-raciais, que é algo importante de se pensar, porque nós não estamos trabalhando numa linha de exclusão, nós estamos trabalhando numa linha de convivência, então é preciso trabalhar as relações étnico-raciais, pensando em conviver com aquele que é diferente. É isso que eu estou pensando. Outra atenção muito importante para a elaboração da execução, avaliação de programas de interesse educacional, planos institucionais, pedagógicos de ensino, no que diz respeito às relações étnicas, a educação antirracista, antidiscriminatória e a diversidade da nação brasileira. Como exemplo, nós podemos dar a própria questão do livro didático, né? O Programa Nacional do Livro Didático, ele tem na sua base de avaliação dos materiais, dos diversos livros que chegam, justamente essa questão de ver se aquela imagem, aquele texto, ele não está trazendo alguma coisa preconceituosa, racista, discriminatória. Então, existe atualmente uma preocupação de selecionar esse material e de não deixar passar esse tipo de coisa, beleza? O que a gente está pensando nesse momento é o seguinte. Eu disse lá atrás, quando eu estava analisando, às vezes, a questão do negro, que a educação, né, para o negro muitas vezes não representa, por isso que ele acaba abandonando a escola, porque uma educação que não o representa. E aí, o que uma educação racista e discriminatória pode provocar nas crianças, né, principalmente nas crianças negras aí. Então, para as crianças, a não percepção do diálogo como algo positivo e de contraposição de ideias, o comprometimento do senso crítico e ético, atitudes de competição, agressão e violência no cotidiano escolar, estabelecimento de hierarquia racial. É isso que você está pensando. Para as crianças negras, principalmente, quando ela está ali, naquela sala, com você, professor, né, e não tem uma atividade, ela só vê princesinha da Disney na parede, ela só tem atividades com referência de bonito, bonequinhas loiras e tal. Ela vai criar um sentimento de inferioridade racial,
às vezes intelectual, beleza estética, moral, ético, cultural, enfim. Ela vai sentir uma inadequação social, uma vergonha, um medo, raiva de ser negro, né? Porque o fato de ter a pele escura não quer dizer que eu me reconheça enquanto negro, que eu tenha identidade enquanto negro. Aliás, no meu caso, muitas pessoas preferiam ser chamadas, eu não sou negro, eu sou moreninho, né? Sou marrom bombom, entendeu? E aí, com isso, há uma negação, né? Quanto mais eu puder ir me afastando dessa negritude, melhor. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes ela não consegue se identificar e não vê o negro como algo positivo. E isso leva a um potencial comprometido, um autoconceito negativo sobre ela, um fracasso escolar. Tá? Então, a criança que vivencia situações de discriminação com relação ao seu corpo pode não construir uma imagem positiva de si mesmo, né? E eu discuti muito isso no vídeo que eu fiz na escola que eu trabalho, né, sobre as relações étnico-raciais, e a gente grafitou a escola com várias mulheres negras para poder discutir essa temática com as crianças e tal. Vou deixar o vídeo na descrição aí para vocês também assistirem e tal. E é bem isso mesmo, é preciso construir uma imagem positiva, né, do negro. E aí, na sociedade, essa criança que cresce com essa educação, que não tem uma representação, que coloca apenas o negro em questões inferiores e tal, isso vai acabar perpetuando ideologias racistas, né? Vai formar indivíduos racistas. E vai, dessa forma, permanecer as desigualdades raciais, né? E isso provoca na escola uma violência no espaço escolar. Então, esse potencial vai ser subaproveitado. Essa criança não vai render o esperado porque ela não está se sentindo adequada ali, né? Então, vai se naturalizar situações de preconceito, tá? Isso que a gente está pensando. Essa primeira parte eu encerro por aqui, tá? Aqui eu deixo meu contato e eu gostaria de passar agora uma atividade para vocês.